Então vamos para a nossa introdução à mensageria. O próprio nome já diz, mensagerias é o quê? São mensagens, certo? Eu lembro até hoje, em alguns projetos antigos que eu passei em algumas empresas, eles utilizavam uma mensageria que eles mesmos criaram, só que vivia dando problema. Por exemplo, eles tinham que fazer integrações entre banco de dados de empresas diferentes ou até bancos de dados iguais, tá? Só que copiados, né? Então, você tem uma filial de um bairro, bairro A, e uma filial de um bairro B. A estrutura do banco de dados era a mesma, que era a mesma empresa. Porém, os dados eram diferentes. Só que no final do dia, os dois bancos de dados tinham que ter as mesmas informações, tá? Então, como que funcionaria essa troca de mensagens, né? Você enviar os dados de um banco de dados para um outro banco de dados com a mesma arquitetura. Na questão de mensageria, pode ser bancos com a mesma arquitetura ou sistemas diferentes, bancos com arquiteturas totalmente diferentes, tá? Basta você receber a informação e tratar o dado e gravar no banco de dados de acordo com a sua arquitetura. Então, antigamente eles enviavam arquivos com SQL gigante dentro ou XML com SQL gigante dentro, através de conexões HTTP. O que acontecia? Tanto quem estava enviando a informação e também quem estava recebendo tinha que estar funcionando naquele exato momento. Se não funcionava, era marcado um campo no banco de dados dizendo que aquela informação não foi recebida e depois era realizado uma nova tentativa, certo? Funcionava? Funcionava. Só que vivia dando problema, tá? Eram problemas constantes, toda semana tinha problema. Um servidor parava, tanto quem enviava quanto quem recebia, tinha uma certa indisponibilidade na rede, dava problema. Então a gente não tinha uma constância, tá? Não tinha ali uma consistência e constância nas informações. Então, a parte de mensageria com frameworks no mundo Java aqui, ele vem para resolver um desses problemas, que é a troca de informações entre partes de um sistema ou entre sistemas diferentes, troca de informação entre arquiteturas de software diferentes e muitas outros problemas também dentro da engenharia e arquitetura de software, quando fala em trocar informações, tá? Hoje, qualquer projeto que se preze hoje de software precisa trocar informações através de outros softwares, por API ou etc. Mas quando envolve uma grande massa de dados, aí você já começa a complicar, já começa a ficar difícil. Então daí você já precisa de uma arquitetura diferente para dar conta de uma grande massa de dados para que ela seja trocada de um software para o outro, que haja comunicação entre softwares, entre arquiteturas, entre microservices, entre APIs e etc. Tá? Então vamos um pouquinho aqui para a parte da teoria. Ó, item número 1 aqui, tá? A mensageria. Se você for pesquisar no Google, você vai encontrar essas seguintes definições. Ó. A mensageria ela permite a troca, a gestão e monitoramento de mensagens entre diferentes sistemas, aplicativos ou usuários. Tá? Quando se fala usuários, usuários seria o quê? Usuários do sistema ou do aplicativo. Tá? Número 2 aqui, ó. Com a mensageria, a sua empresa garante que a informação chegue a um cliente. A um cliente pode ser o quê? Um cliente mesmo, ó, uma mensagem pode chegar no SMS dele, ou chega no WhatsApp, ou chega no e-mail, ou chega através de um aplicativo, chegue a um cliente real, tá? No momento certo. Permite aí um atendimento ágil, melhor integração e automação de processos, certo? E tem 3 aqui, ó. A mensageria, tá? Ela é uma abordagem fundamental para você construir sistemas distribuídos. Então você tem o quê? O sistema que tem sistema que trabalham com vários módulos distribuídos em várias partes, em várias arquiteturas, tá? Escaláveis, tá? Então, por exemplo, você tem que escalar o teu sistema
vai crescendo a quantidade de acesso, a quantidade de massa de dados vai crescendo, isso vai se tornando mais complexo, então você tem a arquitetura de mensageria para resolver esse problema. Então, permitir uma comunicação uma comunicação assíncrona, tá? Então, o que é uma comunicação assíncrona, tá? Então, você não precisa mandar e esperar uma resposta, mandar e esperar uma resposta, né? Então, você vai mandando e depois você obtém as respostas, tá? Então, para você consegue aí ter agilidade no envio e depois você vai obtendo o retorno dessas mensagens dizendo se deu certo ou não, tá? Aqui fala entre diferentes componentes de um sistema. Pode ser componentes, pode ser módulos de um sistema, pode ser projetos diferentes, softwares diferentes, arquiteturas diferentes, APIs diferentes, microservices diferentes e assim por diante. Pensa bem, se você quer resolver o problema onde você tem uma grande massa de dados e essa massa de dados ela precisa ser enviado para outros sistemas e precisa ser garantido que outros sistemas recebam. E depois você aí quer ter uma resposta também de que deu certo essa troca de informação. Caso o teu software, tanto o teu software como dos clientes caiam, tá? Fiquem fora do ar, a mensageria também ela ajuda a resolver esse problema e voltar a startar essa troca de mensagens da onde ela parou, tá? Para você não ter perda de dados. Então, seria uma introdução à mensageria. Isso é realmente mensagens, tá? Pode ser vídeo, pode ser texto, pode ser XML, pode ser JSON. Tudo se resume a uma troca de informação, ok? Então, essa daqui é a nossa introdução à mensageria e vamos para a próxima aula.